Boa noite, pessoal. Meu nome é Ulisses Maia. A gente vai começar a falar sobre um pouquinho sobre a Covid e os seus efeitos aqui em Indaiatuba. Vamos esperar só um minutinho para ver se testando as ferramentas. Vamos ver se funciona. Brincar, é para funcionar. Só quero ter certeza antes de iniciar a falarmos sobre. Legal. Pessoal, a minha ideia é apresentar um pouquinho bem pouquinho do cenário nacional, que tem bastante pessoas fazendo essa análise, né, sobre o que acontece no país, mas eu vou falar também, só que eu vou dar uma pincelada apenas, tá? Deixa eu só ver se vai ficar bom a imagem, mas eu vou dar um foco principalmente na cidade de Indaiatuba, tá? Só mais um segundo, por favor. É só um segundo que eu estou vendo a tela preta aqui para vocês. Só um segundo, por favor. Desculpa pelo inconveniente, pessoal. Tem um delayzinho entre a minha apresentação e o que mostra para vocês. Legal, agora aparentemente foi. Ótimo, ótimo. Bom, então, como eu disse, eu espero que já tenha dado para algumas pessoas entrarem. Depois eu vou tentar responder algumas perguntas, tanto sobre os números quanto sobre as possíveis soluções, tá? Então, vou dar uma pincelada no panorama nacional e depois vou focar um pouquinho em Indaiatuba e nas cidades ao redor. Ok? Legal. Então, o que esperar agora nos próximos passos e como superar isso. Legal. Nesse gráfico que eu apresentei, eu não sei se vocês notaram, mas na última semana eu tenho mostrado alguns gráficos com os números, tanto com relação ao número de mortes, quanto com relação aos números de casos, apresentados pela Prefeitura e pela Base Nacional. Esse daqui, que eu estou mostrando para vocês, são os casos nacionais e a taxa de mortalidade. O que isso significa, pessoal? A gente não está vendo em nenhum aspecto uma desaceleração nos casos, tá? Nacionais, tá? Dentro do Brasil inteiro, da base nacional, a gente está vendo, na verdade, uma certa aceleração dos casos. Então, semanalmente, a gente tem um crescimento bem significativo. Então, continua dobrando a cada 7 dias. E essa linha vermelha é um indicador novo que eu vou utilizar para vocês, que é a taxa de mortalidade. Ou seja, para cada caso, né, quantas pessoas têm morrido. Então, aqui, 1% de morte, 2%. Hoje, na verdade, desde as últimas 2 semanas, a gente está numa taxa estável de 7%. Tá? Ou seja, 7%, 7 em cada 100 pessoas que pegam Covid acabam falecendo, infelizmente. Por que isso é importante salientar? 2 principais itens, né?
O primeiro item é que é sabido pós-estudos que a taxa de mortalidade é de 2,5% desse vírus. Ou seja, se está 7%, desculpa, significa que os números de testes está subdimensionado. Então, provavelmente, nós não temos chegando a 150 mil casos, né? A gente está chegando em 300 mil casos, se tivessem sido feitos as análises realmente dos casos que tenham pegado. De 300 a 450 mil pessoas, tá? Isso é crucial para a gente entender mais ou menos em que pé tá os testes, né? E a amostragem das nossas vidas, basicamente. Isso depende basicamente dos municípios e do governo federal, principalmente, porque essa base, esses números, são do governo federal, tá, pessoal? Legal. Então, a gente tem uma taxa de mortalidade estagnada em 7% desde o dia 21 de abril, ou seja, 2 semanas atrás. A gente tem uma certa aceleração da curva de contágio. E, a partir desses dados, a gente não consegue ter uma perspectiva de chegada no pico da curva, diferente do que o presidente disse há algumas semanas atrás. A gente não está perto do pico, né? Ele falou na semana passada que a gente estava chegando no pior, e no dia deu um novo recorde de mortes diário, estava em 500 por dia. Hoje, infelizmente, a gente já está em 700. E já vamos começar em Indaiatuba, né? Os grupos sobre o Brasil, todo mundo já sabe, todos os jornais falam, Globo News, Band News, todos os jornais já falam sobre isso, principalmente o Átila, que está fazendo um trabalho excelente. Pessoal, então o que eu fiz? Aquela taxa de mortalidade que eu apresentei no outro gráfico, que está em 7% nos números nacionais, quando a gente pega em Indaiatuba, eu só peguei de dados de 13 de abril, tá, pessoal? 13 de abril, quando a gente não teve nenhuma morte, dia 15 já tivemos a primeira, a gente pega essa subida íngreme demais, né? Depois uma estagnação perto dos 10%. Ou seja, para cada 100 indaiatubanos que peguem a Covid, ou para cada 10 pessoas que peguem a Covid, uma provavelmente vai morrer, tá? Então, hoje, no dia 9 de maio, com os números do município, a gente está com 11% de taxa de mortalidade, tá? Isso é uma coisa muito séria, tá, pessoal? Então, hoje, com base nos números de Indaiatuba, a gente tem 83 casos e 9 mortes, ou seja, 11% aí de taxa de mortalidade. A gente está quase o dobro, né? Então a gente está com 50% a mais do que a média nacional. Podemos falar que é por causa da baixa taxa de contágio. Mas é crucial que a gente entenda que há uma semana e meia atrás, né? Na verdade, 2 semanas atrás, quando o prefeito, naquela sexta-feira, decidiu flexibilizar, a gente vai ter um incremento ainda maior de contágio agora, né? Porque os sintomas vêm depois de 14 dias. Então, é bom a gente se preparar para um aumento significativo disso. E como a gente consegue ver, aqui a gente estava numa linha constante até essa abertura, que foi no fim de abril, quando agora a gente começou a acelerar de novo. Então, a gente está na aceleração da curva de contágio. Isso é preocupantíssimo, tá, pessoal? Quando a gente pega também uma outra informação, que é a inconsistência da base de dados. Porque quando a gente pega os dados que vêm do município de Indaiatuba, né, o que a prefeitura lança na sua base, e o que a gente encontra na base nacional referente a Indaiatuba, os números são gritantes, pessoal. Vou mostrar para vocês aqui. Por exemplo, vamos pegar no dia 13 de abril, quando eu comecei.
Enquanto a Prefeitura de Indaiatuba reportava 14 casos, de acordo com os dados nacionais, só tínhamos 4 casos. Ou seja, o triplo, né? Os casos reais é o triplo. Uma semana depois, enquanto apresentávamos 32, de acordo com a Prefeitura, com o Facebook da Prefeitura, apenas 9 casos no site, pelo governo federal, eram quantidades de casos que Indaiatuba tinha. E essa diferença se mantém constante, pessoal. E mostra o quanto que isso é preocupante. E apresenta um pouco mais da inconsistência que a gente tem entre os dados que são apresentados pela Prefeitura, pela base nacional, e ainda mais preocupante quando a gente lembra no primeiro slide que os dados tendiam a ser, a taxa de mortalidade do vírus tendia a ser 2,5%, né? Então, a gente, sendo que Indaiatuba não está colapsada, né? A saúde pública de Indaiatuba, a saúde em geral, desculpa, não está colapsada, nós não deveríamos superar esses 2,5%. Acho que o momento, quando Indaiatuba colapsar, a gente começa a considerar a taxa de mortalidade de 5%, que é quando os médicos têm que decidir quem entra nos leitos das UTIs e quem não entra, quem acessa os respiradores e quem não acessa. Como a gente não está nesse ponto, significa que os dados estão super subestimados, tá, pessoal? Isso é crucial a gente entender para a gente ver o quanto errônea foi a atitude do prefeito de Indaiatuba ao reabrir o comércio há uma semana atrás, há 2 semanas atrás, desculpa. E o que a gente consegue ver com relação a esse índice de isolamento que o governo estadual está mantendo a gente informado, né? A gente vê uma séria tendência de baixa, aqui do isolamento social. Então a gente tem dois fatores cruciais: baixo nível de testes, que influenciam o baixo número de casos notificados, o tempo para fazer esses testes, o índice de isolamento de Indaiatuba, que tem diminuído ainda mais, com menos que 50% durante a semana, e a gente alcançando os picos de quase 60%. A gente sabe, de acordo com o Ministério da Saúde e a OMS, que esse não é o nível aceitável para a gente não ter que recorrer ao lockdown, né? O que é lockdown, pessoal? Lockdown é quando você não pode sair, tá? Você só pode sair se você tiver uma licença, se você tiver autorizado dentro daqueles serviços emergenciais. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre os serviços emergenciais. E é isso. E um outro ponto importante para a gente entender em Indaiatuba são as cidades ao redor, né? Porque às vezes a gente pensa que Indaiatuba é uma bolha, mas a gente tem que lembrar que ao nosso redor tem cidades que influenciam e trafegam, vêm para Indaiatuba comprar suas coisas, visitar seus parentes, como a gente viu, a taxa de isolamento está baixa. Então, a gente não pode contar com esse apoio da população nesse momento. Então, o que a gente vê? Esses são os municípios limítrofes a Indaiatuba, ou seja, vizinhos, tá? Que fazem divisa direta. A gente tem os 3 casos, Cabreúva, Salto e Elias Fausto, que não tiveram mortes, mas que a gente consegue ver que Salto já alcançou 13 casos, tá? 13 casos, lembrando aquela média de 10% de taxa de mortalidade, a gente tem um problema sério. A gente tem Cabreúva alcançando 7 casos, e a gente tem Elias Fausto com 1 caso apenas, que é excelente. Nas outras 4 cidades, que são Campinas, Itu, Montemor e Itupeva, infelizmente a gente já teve mortes, falecimentos notificados e comprovados que foram por Covid, tá? Então a gente vê
Itupeva, que teve 2 mortes até agora. A gente vê um aumento expressivo, apesar do baixo volume, né? Eles chegaram a 10 casos notificados ontem, desculpa. A gente vê um crescimento acelerado em Campinas, né? A gente vê um crescimento, uma aceleração da curva. No caso de Itu, a gente vê isso daí também, esse crescimento. Eles estão com 3 mortos agora em 24 pessoas, né? 24 dividido por 3 dá 8. 8 casos, a cada 8 casos, uma morte. Esse também é um número sério. São 12% de taxa de mortalidade. A gente tem Montemor com 2 mortes para 12 casos, ou seja, 1 a cada 6, 1 a cada 6 dá 16% de taxa de mortalidade. Pessoal, então esses números apresentam que a taxa de mortalidade está sempre perto dos 10%. Isso é muito perigoso, tá, pessoal? Isso é muito perigoso. Agora, a gente tem um dilema colocado, que foi colocado por esse Fla-Flu feito pelo presidente. A gente tem dentro do país, dentro do plano mundial, que a solução, a gente tem que atacar o problema de frente, né? Para solucionar a Covid, atacando de frente. Não chamando de gripezinha, fingindo que ela não existe, fingindo que isso é mimimi do outro time, né, sendo o Fla-Flu. É crucial que a gente enfrente isso daí logo. E não tem esse dilema, saúde ou economia. Não tem isso, pessoal. Tem que ser enfrentado juntos. Tá? O governo federal, ele tem um papel crucial, e é por isso que tanta gente está criticando o governo Bolsonaro, inclusive eu, nas minhas postagens. A gente tem que combater isso daí de frente. O governo federal tem um papel importante, ele tem que ajudar, suplementar, fornecer, financiar tanto os governos estaduais quanto municipais. Esses outros governos, eles não conseguem emitir moeda, definir outros gastos, tá? O que está no governo federal. O governo federal é o maior captador de recursos nacional, tá? Então, é ele que tem a prioridade na captação desses recursos e na distribuição. E na questão da divisão entre saúde e economia, não tem. O que é saúde? O que a gente consegue fazer com relação à saúde? A gente tem, falando municipalmente, tá, pessoal? Essas soluções são municipais. Tá? O governo do estado e o país já tem um monte de gente comentando. No município, tem que se preocupar com o hospital de campanha. Poxa, Ulisses, por que isso? O país tem uma taxa de mortalidade de 7%. Indaiatuba está com uma taxa de mortalidade acima de 10%. Significa, além disso, tem a redução do isolamento social, né? Então, é crucial que a gente já esteja preparado para essa aceleração dos casos e, possivelmente, da necessidade de leitos de UTI e respiradores. Então, a gente tem que se preparar. Se o governo federal, que não está ligando para o que acontece no município, ele está mais preocupado em andar de jet ski, tivesse preocupado, a gente poderia esperar pelo Exército, pelo governo federal realmente fazer alguma coisa, mas ele não está nem aí. É importante a gente entender que esse governo genocida não está nem aí. Então, o município precisa sim se preocupar com o hospital de campanha, não ficar esperando o governo federal. Leito de UTI é sempre necessário. E lembrando que uma coisa sobre o leito de UTI, né? Vocês sabiam que isso é meio que nacional, mas em Indaiatuba, se eu não me engano, para cada 10 leitos de UTI nos hospitais privados, a gente tem 8 no hospital público. A gente vê uma sincronia, né? É muito provável, a gente viu até uma publicação do
do Boulos que eu achei bem interessante, que foi a taxa de mortalidade. Em Moema era de 2% e a taxa de mortalidade em Paraisópolis não. Era um outro bairro da periferia. Chegava em 10, 15%. Então, assim, pobre sofre mais. Como sofre em tudo, passa fome, sofre com precariedade na sua moradia, né? Então, hospital público de campanha tem que ser montado. Legal. Uma campanha de conscientização, 50% durante a semana e 55% durante o fim de semana é baixíssimo, pessoal. A gente precisa ficar em casa, a gente precisa entender que esse momento é crucial que nós permaneçamos em casa e mantenhamos nossa família. Tanto quem mora na nossa casa, quanto a família dos outros, pessoal. Quem morre tem família, quem morre tem pai, quem morre tem filho. A gente precisa se conscientizar e ter esse amor ao próximo, principalmente nesse Dia das Mães, né? Hoje é Dia das Mães, feliz Dia das Mães. Aumentar a questão dos testes, né? A gente tem a necessidade, se o governo federal não providenciar, e disse que iria, mas não providenciou, se a gente não providenciar esses testes, mesmo que seja inicialmente com um teste simples, a gente não vai ter o número exato de infectados. Uma outra coisa, criar barreiras na entrada da cidade para medição de temperatura. Eu passei por Itu no começo da pandemia, que eu tive que entregar uma coisa pro meu pai na época. Eu fui responsável nesse sentido, mas depois parei. Eles estavam com uma medição de temperatura na entrada da cidade. Eu achei muito legal essa atitude da Prefeitura de Itu, e eu creio que isso seja uma das medidas necessárias, mínimas, na verdade, para a gente tentar manter os números baixos aqui em Indaiatuba. Porque outras pessoas podem vir contaminadas de outros lugares. A gente viu que a taxa de mortalidade e o número de casos estão aumentando em todas as cidades da região. Então a gente não pode desconsiderar isso daí. Contratação de profissionais de saúde. A gente ainda está no momento de superávit de leitos, né? Porque a gente ainda tem alguns leitos sobrando, mas a gente precisa de profissionais de saúde. Tem muito profissional de saúde ainda trabalhando em São Paulo, que são daqui de Indaiatuba. A gente poderia tentar contratar eles, né, para ficar mais perto de casa, e aí também ajudar nessa luta indaiatubana. Compra de EPIs, é crucial que isso seja feito. Não permitir o retorno da indústria e do comércio a condições normais. Isso é crucial, pessoal. Não pode, o prefeito não pode ceder ao pessoal dos comércios e das indústrias, ou como fez o presidente, igual eu gostaria de falar, que aumentou o número de serviços essenciais só para ajudar seus amigos empresários. Quem morre, pessoal, tem família, quem morre, a economia, a gente cuida dela, ela é cíclica, ela tem período de crise e período de alta. Vamos dividir os riscos e os prejuízos da crise. Não vamos privatizar só o lucro, não vamos privatizar o lucro e distribuir os prejuízos, né, pessoal? Vamos distribuir igualitariamente, na verdade, os prejuízos dessa crise. E à volta, a gente diminui o isolamento social, e a gente diminuindo o isolamento social, a gente tende a aumentar e acelerar o contágio. Suspensão das aulas até julho e treinamento dos professores para as aulas online. A gente vê, tanto no governo estadual quanto no município, que tem se falado sobre o retorno das aulas, né? E eu acho isso importante, o retorno das aulas, os alunos ficarem, estudarem. A gente não pode ter um ano perdido na educação, porque um ano perdido na educação é sério. Mas o que a gente tem que fazer? Não adianta colocar os professores à torta e à direita na sala de aulas para lidar com ferramentas que eles não conhecem. Então, calma, respira, planeja.
treina os professores, considere esse um mês, esses 2 meses, perdidos para o aluno, mas que a gente treine os professores, treine nossos professores. É complicado, os pais têm dificuldade em ensinar. Vamos ensinar os professores a mexer com as ferramentas, vamos ensinar os pais a serem os professores de casa, o que é difícil, né? Se você é mãe ou pai e ensinou seu filho qualquer aula que seja, por mais simples que seja, do ensino superior, fundamental, médio, você sabe a complexidade do ensino, da didática. A gente tem que aprender isso. Não adianta sair à torta e à direita dando aula. É uma aula mal dada. Então vamos com calma. E com relação à economia, pessoal? Isso, o governo federal, estadual e municipal, eles têm um papel crucial na retomada da economia. Como eu disse em uma última live que eu participei, tem um economista chamado Keynes, que ele fala que em época de crise, você tem que contratar um trabalhador para abrir um buraco e um trabalhador para ir fechar o buraco. Porque precisa do investimento público nesse momento. Partindo disso, a gente entende que o governo municipal ele serve principalmente para fazer com que o dinheiro chegue à ponta, aos mais necessitados. Então vamos lá. O que o governo municipal tem que fazer? Pressionar o governo federal que entrega o auxílio emergencial rápido. O governo federal disse que iria entregar aqueles R$600, mas já chegou 30 dias desde a aprovação, 45 dias, e até agora ainda tem muita gente, menos de 50% das pessoas receberam. Eles passam os números absolutos, mas o que deveria passar é os números relativos. Então, 50% das pessoas receberam, mas já fazem 45 dias que ele prometeu pagar. Então, o governo municipal tem que cobrar o governo federal por isso. Postergar o pagamento de tributos municipais aos pequenos negócios e população de renda baixa. O governo municipal começou a fazer isso, né? Ele teve um decreto onde que ele postergava o ISS-QN, né? Imposto sobre Serviço qualquer natureza, até o fim do ano. Mas a gente tem que fazer com que os outros tributos municipais sejam também postergados. E um detalhe, tá, pessoal? Pelo menos o que eu acredito. A gente tem que trabalhar com os pequenos negócios e com a população de renda baixa. Ulisses, por que pequenos negócios e não para a indústria que paga mais imposto, paga mais taxas? Absoluto é. Mas, pessoal, a participação dos pequenos negócios, os restaurantes, os comércios, a pequena indústria, eles são os motores da economia, pessoal. Não são os grandes empresários. Os grandes empresários, eles ficam com os grandes lucros. Mas os bancos, né, por exemplo. Mas aquela padaria que fica no seu bairro, é crucial para fazer o dinheiro rodar na economia. Aquela funilaria que fica perto da sua casa também. É esses pequenos negócios que a gente tem que trabalhar para eles prosperarem. Eles são a base da economia. Mas eles têm um problema de caixa. E isso o governo federal já ajudou. Como que ele ajudou, pessoal? Um pouco antes do governo federal liberar o auxílio emergencial de R$600 para cada brasileiro que necessitasse, que se enquadrasse, ele liberou 1,5 trilhão, né, 1,6, se eu não me engano, 1,6 trilhões de reais para bancos, para colocar o dinheiro no mercado. Claro que ele colocou uns juros quase zero e os bancos repassam a juros abusivos, principalmente nesse momento. Por isso que é importante saber quem tá perto de você e quem faz a economia girar e quem não faz. E a questão da população de renda baixa. Vocês vão reparar que eu foco bastante nesse sentido.
Pessoal, tem um negócio em economia que chama... Poxa, me fugiu o nome. Poxa, me fugiu o nome. Desculpa, pessoal. Ai. Me fugiu o nome mesmo, desculpa. Esse é um índice, né, de aceleração da economia que faz o dinheiro rodar. Fala aqui, para cada R$1 tem uma taxa de poupança, né? Os ricos, eles têm uma taxa de poupança maior do que pobres, né? Então, um pobre, se você ganha R$100, se uma pessoa de renda baixa ganhar R$100, ela vai gastar 80, propensão a gasto. Ela tem uma propensão a gastar R$80, R$90 dos seus R$100, né? Na economia local, no mercado, no açougue, na feira, e guardar 10%. Já o rico, ele tem uma taxa de propensão à poupança que é menor, quer dizer, que é maior. Ou seja, se ele ganhar os mesmos R$100, ele vai poupar 50% e vai gastar 50%. Então, essa taxa de gastar dinheiro na economia, a velocidade da economia girar, é maior com o pequeno empresário, a população de baixa renda, né? Porque a propensão a gastar é maior do que a das classes mais altas. A isenção da população de baixa renda no consumo de água, isso é uma coisa que está na mão da prefeitura de Indaiatuba, né, com o SAI. Tem que liberar isso daí, pelo menos para quem ganha até 2 salários mínimos. A distribuição de cesta básicas, que ela começou a fazer isso, né, mas agora encerraram-se os cadastramentos, que eu acho errado. Campanhas de conscientização para manutenção de quadro de funcionários. O que isso quer dizer, né, pessoal? A gente tem que ter uma política que ajude o pequeno empresário a manter seus funcionários, porque quanto mais pessoas na rua, mais pessoas precisam do auxílio da prefeitura e também do governo federal para continuar consumindo e não morrerem de fome. Isso é óbvio. Então, a gente tem que fazer uma campanha para redução, além, né, de incentivos diretos, como a postergação dos pagamentos dos tributos municipais. Suspensão de pagamento das dívidas federais e estaduais. O que é isso, pessoal? Tem que deixar de pagar o governo federal e estadual. Nesse momento, eles recebem mais diretamente do que o município, né? Principalmente no momento onde que os dois únicos tributos, né, o IPTU, os dois principais tributos, desculpa. O IPTU e o ISS, né, são os dois principais tributos, eles vão cair bastante nesse momento. Então, é crucial que a gente deixe também de pagar as dívidas, né, que foram assumidas anterior ao momento de crise. E fortalecimento das redes locais, dos estabelecimentos alimentícios. O que isso quer dizer, pessoal? A gente tem que fortalecer o pequeno produtor de alimentos aqui de Indaiatuba. Indaiatuba produz muita coisa, né? A região de Indaiatuba, né, nas cidades vizinhas também, mas a gente tem que trabalhar com um pequeno produtor, que eles são que produzem, eles não são monocultura, né, que é produzir cana, eucalipto, né? Então todo ano produz eucalipto e vende para as madeireiras, para as produtoras para as indústrias de celulose. A gente tem que trabalhar com os pequenos produtores que tem uma questão de permacultura, né? Quando você coloca vários produtos, várias produções ao mesmo tempo, dependendo do que a terra precisa, né? Então é trabalhar com isso, pessoal. A economia e a saúde têm que trabalhar juntas. Se elas não trabalharem juntas, infelizmente a gente não tem muito para onde sair. A gente vai piorar a crise. É melhor a gente fazer o certinho agora, antes do lockdown,
Porque se entrar no lockdown, a gente vai ser prejudicado, obviamente, né? Porque todo mundo perde o direito de ir e vir, mas eu entendo também, se a gente não conseguir mudar esse panorama, seria o necessário. A gente tem, por exemplo, nossos irmãos argentinos que têm uma mortalidade, uma transmissão de casos muitíssimo baixa. Então a gente consegue trabalhar nisso, tá? A gente tem que trabalhar contra o lockdown, e isso é isolamento social e outras coisinhas. Bom, é basicamente isso que eu gostaria de apresentar para vocês. Espero que tenha sido interessante. Deixa eu ver aqui como que eu... Vamos ver se que tem... O que tem de comentário aqui. Tiago, obrigado pela pergunta. É porque domingo todo mundo tende a ficar mais em casa, né? Há menos indústrias, menos empresas funcionam, aquele pequeno mercadinho que fica aberto, então menos funcionários vão trabalhar o domingo por causa do custo pelo custo de se trabalhar ao domingo, ao DSR, e aí as pessoas acabam ficando mais em casa. Mas é triste, né, dizer isso, mas a gente precisa fazer, isso daí precisa ser assumido pelos empresários, né, tanto de Indaiatuba quanto de outras cidades. Isso acontece no estado como um todo, tá, Tiago? Esse número, ele tende a ser assim em todo o estado, durante a semana. Fica próximo dos 50%, principalmente nessa última semana, e no fim de semana vai chegar em seus 60% aí, infelizmente. Vitor Maia, a quantidade de leitos de Indaiatuba hoje são 28 leitos teve uma compra nova de respiradores por Indaiatuba, mas ainda não se sabe para onde vai, como vai ser colocado. Ainda não tem essa definição e ainda não tem nenhuma informação concreta sobre isso, tá, Vitor? Ainda sabe-se que tem, né? As informações ainda estão incompletas. De acordo com a última informação que eu tenho, a Indaiatuba estava com 70% de ocupação dos leitos de UTI, tá? Dos respiradores para todos, infelizmente, não. Respiradores tem muito menos, como acontece em todos os municípios do país, né? Infelizmente. Pessoal, basicamente é isso. Eu gostaria de agradecer aí, desculpar aí pelo tempo de inicial até começar a aprender com a ferramenta. E obrigado. Se vocês tiverem novas dúvidas, eu vou fazer uma live uma vez por semana sobre esse assunto e sobre outros também. Eu acho que é crucial que a gente entenda como sair da crise e mentalmente, economicamente, como cidadãos, né? E como fazer para atuar contra nesse momento, quem está mais atrapalhando é o governo federal, então como trabalhar contra o governo federal a mandar jet ski nas suas 10 mil mortes. É isso, pessoal. Muitíssimo obrigado por acompanhar essa live e até a próxima, até o próximo domingo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.